sabe, eu seja o mais vil pecador, mas tem dias que eu não quero orar, não. Você já percebeu que muitos cristãos, muita gente fala que gosta de fazer algo, mas a realidade é bem diferente? Tem gente que fala tudo isso simplesmente para parecer espiritual. E hoje eu vou ser bem sincero com você sobre hábitos que todo cristão deve ter, porém, eles fazem apenas para ser espirituais ou para parecer espirituais. Não, ninguém fala a sua fraqueza, ninguém mostra a sua luta, porque se mostrar, essa pessoa pode ser criticado, pode ser mal interpretado. Mas hoje eu vou ser sincero aqui, tá bom? Sem filtro, sem enrolação. E quem sabe você vai também olhar para tudo isso que eu vou falar e vai se identificar. Mas fica comigo até o final desse vídeo. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve, certo? Só daqui eu estou trazendo sinceridade, diferente de muitos outros vídeos que as pessoas trazem aqui com hipocrisia e, sabe, não fala a verdade. Eu quero ser sincero com vocês e eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, tá bom? Então já vale o gostei, compartilha para quem precisa ouvir isso hoje. Então vamos direto para esse assunto. Primeiro hábito que eu quero falar com vocês é o devocional diário. Muita gente diz, eu amo acordar de manhã, eu amo abrir a Bíblia. Tem gente até que posta, né, a Bíblia aberta. Eu já fiz isso, acredito que você também já fez. Posta a Bíblia aberta e diz, eu amo fazer o meu devocional diário. Ninguém conta que tem dias que você não tem vontade de fazer o devocional. A realidade é essa. Tem dias que você acorda e tudo que você quer é ficar na cama. Tem dias que você acorda e às vezes quer passear, quer ir a outro lugar, não quer fazer devocional. Essa é uma realidade, mas pouca gente fala sobre isso. Tem gente que gosta de passar para todo mundo que todo dia é um dia bom. Mas a Bíblia mesmo fala que existem dias maus. Então existem dias que você e eu não vamos ter vontade de fazer o devocional. Mas o crente maduro não é aquele que faz sempre com vontade. É aquele que mesmo sem vontade faz. Então às vezes você não consegue fazer o seu devocional porque você está pensando assim, eu vou fazer todo dia. Sabe? E você às vezes está mentindo para você mesmo. Você sabe que você não vai fazer todo dia. São 30 dias no mês e quem sabe você está dizendo, eu falhei um dia, então eu vou parar de fazer. Não, faça o possível para fazer bastantes dias. Faça o possível para fazer o máximo de dias. Mas se não faz todos os 30, faça o que você pode. Mas faça. E não espere ter vontade para fazer, porque também senão você não fará. Faça mesmo sem vontade. Isso é a realidade de um crente maduro. Outro hábito que todo cristão precisa ter, e é o hábito da oração. Todos nós precisamos orar, sabemos disso. Só que tem gente que diz assim, eu amo orar. Eu amo estar falando com Deus, sempre. A realidade, deixa eu falar para vocês, nem sempre a gente quer orar. Nem sempre nós queremos dobrar os joelhos e falar com Deus. Tem dias que você não quer. Tem dias que você não se sente bem. E aí você acaba não fazendo porque não se sente bem. E vou dizer para você, não é pecado não, tá? Não é pecado você não ter vontade de orar. O pecado é você dizer que tem sem ter. Porque Deus conhece o seu coração. Muitos dias eu já olhei, pensei, Senhor, eu hoje não estou bem. Hoje não estou querendo orar. Então, Senhor, não vou orar. E tantas vezes eu já me senti mal por isso. Porque pensei, eu estou sendo o homem mais pecador dessa terra, porque eu não quero falar com Deus. Isso é uma realidade, irmão. Quem sabe existe alguém que realmente, sabe, quer orar em todo o tempo, né? Orar sem cessar, sempre com vontade, mas tem dias, irmãos, quem sabe eu seja o mais vil pecador, mas tem dias que eu não quero orar, não. Mas mesmo assim, ora. Mesmo sem vontade, eu também falo, e tem dias que eu não consigo falar nada, porque não sai nada. Mas eu estou ali, tentando me conectar com o céu. E o céu vai ver a minha atitude. E o céu vai ver a minha realidade. Eu vou dizer para Deus, Deus, eu não queria falar nada. Deus, eu não tenho nem força para orar, não sei nem qual é a palavra que eu vou usar para falar com o Senhor. Deus gosta muito de sinceridade. Deus ama um coração sincero. Então, quando você não tiver vontade de orar, fala para Deus, Senhor, eu não estou com vontade de orar, não. Fala a verdade.
Mas olha, se esforça. Deus vai ver tudo isso. E Deus vai ter dias que você vai orar e o céu vai se abrir. Vai ter dias que você vai orar e o silêncio vai reinar. Mas não deixe de orar. O orar sem cessar não é orar o dia todo. É não desistir de orar. É não desistir de falar com Deus, de insistir, de bater na porta, de buscar. Certo? Então, você não ter vontade de orar não é pecado. O pecado é você não ter vontade de orar e dizer que está com vontade, que ama orar. Isso é hipocrisia. Então, esse é um hábito que nós precisamos ter, mas precisamos ter com perseverança. Terceiro hábito, ler a Bíblia. Tem gente que diz que ama ler a Bíblia, né? Começa lá em Gênesis, vou ler a Bíblia o ano todo. Então começa lá em Gênesis, né? Começa lendo lá Adão, Eva, né? Começa vendo lá Noé, começa vendo a história do princípio de tudo. Só que quando chega lá em Levítico, quando chega nas leis, a lei do sacrifício, né? A lei do nazireado, você começa a ver lei, e você pensa, rapaz, eu não gosto muito de lei, não, acho que eu sou fora da lei. E acaba desistindo de ler a Bíblia. Mas você não disse que ia ler o ano todo. E por que você parou? Sabe por que você parou? Porque você é ser humano. Porque você desanimou. Isso é uma realidade. E a verdade é que nem todo dia também você vai conseguir ler. Tem dia que você não vai ter tempo, e tem dia que você não vai ter força, e tem dia que você vai abrir para ler e nada vai sair ou vai entrar na tua mente. Nada. Isso é uma realidade. Eu sou pastor hoje e eu não posso dizer para você hipocritamente que eu leio a Bíblia, abro a Bíblia todo dia Deus revela algo novo para mim. Não, tem dias que eu leio e não encaixa nada. Tem dias que eu leio e nada, sabe, me revela. Essa é uma realidade. Mas eu vou desistir de ler porque não estou vendo algo que, sabe, se alinhe com a... Não, eu vou continuar lendo. E vou ler sem vontade às vezes não vou ler, às vezes não vou ler. O salmista diz lá no Salmo 1 que é bom que nós venhamos ser aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Só que essa é a vontade de Deus. Mas existe uma diferença entre vontade de Deus e a nossa realidade. Certo? A vontade de Deus pode não estar reinando sobre a sua vida ainda. Mas não deixa que a realidade da sua vida ela seja notada por você. Porque se você não tiver a par da sua realidade, você vai viver no mundo da fantasia. Então quando você abrir a Bíblia e não conseguir ver nada, não conseguir entender nada, não para de ler não. Continua lendo. Continua lendo sem vontade também. Continua lendo, porque isso é comum. Isso acontece, irmão. Nem todas as vezes que a gente vai ler a Bíblia, a gente vai, sabe, sentir Deus falando com a gente. A gente vai pensar que Deus esqueceu da gente, Deus não quer responder a gente. Isso é comum. Então, e às vezes ninguém fala isso para você, e você parou de ler porque você não sentiu mais vontade, porque você não viu Deus falar com você ali, aí você parou. Quem sabe Deus falaria com você no próximo capítulo, no próximo versículo. Mas porque Deus não falou ali, você pensa, pronto, estou sendo rejeitado por Deus. Isso não é a realidade. A realidade é que tudo nas nossas vidas nós precisamos perseverar. Então, continua lendo a Bíblia. Se você não consegue, você sabe que você não consegue ler o capítulo todo no mês. Pois não lê um capítulo todo, lê pelo menos 10 versículos no mês, mas leia. O importante é que você persista, progrida, avance e não pare. Mais um hábito que todo cristão precisa ter: evangelizar. Todo mundo sabe que precisa falar de Jesus para as pessoas. Só que tem uma coisa que às vezes bate na gente: o medo. O medo de falar, o medo de ser rejeitado, o medo de ser mal compreendido, o medo de não saber falar. O medo existe. Isso aí você não pode ignorar o medo. O medo existe. E todo mundo sente medo de alguma coisa. Certo? E às vezes a gente tem medo de evangelizar, a gente tem medo de falar, de pregar a palavra de Deus para alguém. E deixa eu falar a verdade para vocês, eu tenho medo de pregar. Eu tenho medo de evangelizar às vezes. Eu tenho medo de não ser aceito, eu tenho medo de, sabe, as pessoas não entenderem a mensagem, eu tenho medo de tudo isso. Mas sabe o que às vezes muda na nossa vida? É que a gente precisa fazer mesmo com medo.
Tantas vezes, ou quase todas as vezes, eu evangelizei com medo. Mas mesmo assim evangelizei. Quantas vezes, ou quase todas as vezes, eu preguei em cima de um púlpito com medo. Mas mesmo assim eu preguei. Ai, e como é difícil pregar com medo. Mas não é impossível. Você precisa saber que o medo não pode te parar. Você precisa dominar esse medo. Todo cristão sabe que precisa evangelizar, mas não evangeliza por causa do medo. Não fala por causa do medo. Tantas vezes, irmãos, eu fui chamado para pregar em algum lugar, fui chamado para pregar na nossa igreja sede, por exemplo. Quando chego lá em cima do púlpito, eu olho, vejo pessoas que me ensinaram a pregar, me ensinaram a Bíblia, sabe, me ensinaram, me inspiraram, e a gente pensa, eu vou errar, eu vou falhar, e eu tenho medo de pregar errado. Isso tudo vem, é uma realidade. Isso não pode ser descartado, mas nós precisamos fazer independente disso. É isso que eu quero trazer essa mensagem para você. As suas emoções, elas são reais. Você tem medo, você sente vergonha. Eu prego com vergonha até hoje, mas prego mesmo com ela. Eu prego com medo às vezes até hoje, mas prego mesmo com ele. O que não pode ser deixado de fazer é o que precisa ser feito. Pregue, fale, evangelize. Não importa se alguém vai lhe rejeitar ou rejeitar a sua mensagem, pregue mesmo assim. Pregue mesmo com medo. Faça o que Deus mandou você fazer. Último hábito que eu quero trazer para vocês aqui, que todo cristão precisa ter, porém é difícil. Irmão, ir ao culto, congregar, não é fácil. Não é fácil. Eu vou falar a verdade, irmão. Eu também sou pastor de uma igreja. E você acha que para mim sempre é fácil ir ao culto? Não. Tem dias que o desânimo bate, a tristeza bate, os problemas vêm na mente. E chegar até aquele ambiente é muito dificultoso. Todos nós temos as nossas dificuldades de chegar lá. Nós sabemos que precisamos congregar, precisamos estar lá, mas tem dias que é difícil estar lá. É complicado chegar. Né? O processo de ir até o templo, até a casa de Deus, não é fácil. Há guerras espirituais, emocionais, familiares que existem. E você não pode negar isso. E não é porque é difícil chegar lá que você não vai. Não é porque é difícil chegar lá que você vai negligenciar ir. Então, é difícil sim. Sabe, eu acho que nem todo pastor tem coragem de falar isso aqui nas redes sociais. Mas eu tenho. É difícil para mim, às vezes, estar na igreja. Às vezes é difícil. Vou dizer, uma grande parte das vezes é difícil. Mas mesmo assim a gente precisa ir. Tem coisas que a gente não faz simplesmente porque é fácil fazer. A gente faz porque precisamos fazer. Precisamos estar, precisamos ser o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode andar separado. Sabe, nós precisamos ali estar naquele ambiente para nos edificar, para exercitar a comunhão, exercitar o que é ser igreja. Então, você que às vezes tem dificuldade de ir ao culto, de congregar, não pense que você é o único ou você é a única. Tem gente igual a você. Eu sou um. Às vezes eu também tenho dificuldade de ir. Também tenho vontade, às vezes, de ficar em casa. Também tenho vontade. Mas eu preciso vencer tudo isso. Nós precisamos vencer tudo isso. E chegar aonde o Senhor quer que a gente chegue. E vou dizer, tem dias que você não vai conseguir ir. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem dias que você não vai, sabe, conseguir. Suas forças não conseguem chegar, levar você até o templo. E tá tudo bem. No próximo você vai, mas vá. Não deixe que isso tome conta de você a ponto de você dizer, não vou desistir, eu não vou mais. Não. Passa para a próxima página, vai para frente, avança, porque Deus vai te dar a vitória, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, quero que você comente aqui embaixo. Comenta aí, você já teve dificuldades em algum desses hábitos? Algum desses hábitos é a sua dificuldade hoje? Se você gostou, se você tem um desses hábitos que você tem dificuldade de colocar em prática, comenta aqui embaixo, eu quero conhecer você, eu quero ler também o seu comentário. E envia esse vídeo para quem precisa ouvir tudo isso.
precisam ouvir verdades, precisam ouvir a realidade da vida do cristão, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.